Eu estava aqui lendo a história de Gideão, que se encontra no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, e algo me veio à mente. Eu estava refletindo nessa palavra, né? E algo me veio à mente que por muito tempo o medo, ele foi meu principal bloqueio. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muito medo da opinião das pessoas, do que as pessoas iriam achar de mim. Eu sempre tive medo de não conseguir, de não ser boa o suficiente, de falhar. E talvez nem fosse o medo da falha em si, mas o perfeccionismo disfarçado, porque eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Então eu achava que eu tinha que estar preparada para dar o primeiro passo. E nós sabemos que não é assim que funciona, né? E essa história aqui de Gideão, ela me trouxe isso à mente, porque Gideão, ele sabia também como é não se sentir preparado, não se sentir bom, não se sentir suficiente, se sentir inferior, o menor, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar, o medo, né? E o medo, ele nos paralisa, justamente ele nos paralisa e nos faz nos sentir completamente incapazes, inferiores. Nós olhamos para outras pessoas e achamos que qualquer pessoa pode se dar melhor do que nós. E não porque a gente não é suficiente, não é capaz, mas a nossa crença, a nossa mente, a gente coloca essa barreira gigantesca entre os planos do Senhor para nossa vida, né? E nós nos sabotamos. E Gideão também foi assim. Inclusive, quando o Senhor aparece a Gideão a primeira vez, Gideão não estava liderando, Gideão não estava na guerra, ele não estava também com uma espada na mão. Pelo contrário, ele estava se escondendo, né, malhando trigo em um lagar, que era um lugar, um tanque onde se prensavam uvas. Não era um lugar onde se deveria estar malhando trigo. Que naquele tempo, os midianitas, que eram os inimigos de Israel, eles invadiam toda a terra de Israel. Quando os israelitas tinham alguma plantação, eles acampavam lá e destruía tudo. Então eles eram como enxames de gafanhoto, como a Bíblia mesmo menciona aqui. Então eles destruíam tudo que vinha pela frente. Então os israelitas viviam completamente oprimidos, viviam se escondendo. Tanto é que Gideão ele também estava se escondendo, malhando trigo nesse ambiente justamente por medo, porque se os midianitas vissem, né, que o trigo naquela época também eram saqueados, os alimentos, enfim. Então ele vivia se escondendo por conta disso. E aqui no versículo 12, que é a primeira vez que o anjo do Senhor, e aqui está mencionando o anjo com o A maiúsculo, e quando faz a menção de anjo com A maiúsculo, nós sabemos que é o próprio Senhor que apareceu a Gideão, né? E ele estava justamente malhando trigo, né, como eu mencionei, e o Senhor apareceu para ele assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro era tudo que Gideão não se sentia, né? Porque ele se sentia medroso. Enfim, mas eu vou estar falando disso mais depois. Mas aí, no versículo 13, Gideão, ele responde ao Senhor com uma queixa, que diz assim: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. E essa é uma queixa de Gideão, porque ele já ouviu falar dos grandes feitos do Senhor, ele sabia de tudo que o Senhor tinha feito para Israel, de como o Senhor livrou Israel do Egito como um forte e poderosa, como ele abriu o mar, como ele realizou aqueles grandes milagres, como ele proveu. Isso tudo Gideão já ouviu falar. Nós podemos perceber, né, nos versículos a seguir, no 14, que o Senhor ele não respondeu Gideão com a pergunta dele, né, com a acusação, com a queixa dele, mas o Senhor disse assim: com a tua força, com a força que você tem, vá liberar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? E aqui no versículo 15, podemos ver a primeira desculpa de Gideão, que é o que nós também fazemos, né? Ele falou assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então, quantas vezes nós também, né, quando surge algo grandioso para nós, para nossa vida, uma oportunidade, algo que vai fazer bem, nós nos deparamos, né, nos sentimos incapazes, nos sentimos completamente inferiores, falamos que nós não temos capacidade, que não somos grandes, não somos bons o suficiente. E mesmo assim, né, o Senhor aqui, nós podemos ver que o Senhor ele não desistiu, porque ele já sabia a capacidade de Gideão, ele já sabia que não seria com a força de Gideão em si, mas seria o Senhor quem daria vitória em Israel, né? Então, mas o Senhor, ele conhecia o coração de Gideão, ele conhecia que Gideão era o homem certo para essa missão. E muitas vezes nós nos sabotamos porque nós queremos nos comparar, né? Achamos que
aos nossos olhos, nós não somos bons o suficiente, mas é o Senhor que conhece o nosso coração, é o Senhor que conhece a nossa capacidade, e é o Senhor quem nos possibilita, é tudo por Ele, não é por força do nosso braço. E depois de Gideão se sentir completamente incapaz, se sentir inferior, ele... Isso não falou para Deus, né? O Senhor colocou aqui no versículo 16, o Senhor disse assim, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um único homem. Então, mesmo Gideão tentando nem escapar do chamado dele, mesmo ele tentando arrumar desculpa, isso não colou para Deus, porque o Senhor ele conhece, né, nosso coração, nossa capacidade. E aqui estava bem claro que a vitória não seria pela força de Gideão, nós vamos ver isso mais à frente também, mas era o Senhor, né? Ele só precisava de alguém disposto a ir por ele. E, e depois disso, Gideão ele pediu ainda sinais para o Senhor, e o Senhor realizou, ele pediu mais um sinal e o Senhor fez. E em nenhum momento o Senhor se queixa de Gideão ter pedido aqueles sinais, que se de fato o Senhor estivesse com ele, né, que era para fazer aqueles sinais, e o Senhor fez. Em nenhum momento o Senhor questionou ele, porque o Senhor sabia que Gideão precisava de um tempo, ele precisava daquele tempo, né, de preparação, porque era um chamado muito grande. Já que no versículo 34 diz que o Espírito do Senhor tomou pleno controle de Gideão, então ele faz a convocação das tribos, né, do povo de Israel que estavam dispostos a lutar, e ele conseguiu 32 mil homens. Já que no capítulo 7 diz que o Senhor ele sabia como era o coração dos israelitas, ele conhecia, né, o povo, e ele sabia que eles iriam achar que foi pela força do braço deles que eles conseguiram a vitória. Então o Senhor achou 32 mil homens, muito por conta da soberba e da arrogância deles. Então o Senhor ele manda Gideão convocar o povo, tá aqui no versículo 3 do capítulo 7. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Então, daqueles 32 mil homens, quando Gideão perguntou a eles, disse a eles que todos aqueles que estivessem tremendo de medo poderiam voltar. Então, 22 mil homens covardes e medrosos voltaram para trás. E o Senhor ainda achou 10 mil homens, muitas pessoas, né? Muita gente. Então ele fez mais um sinal que você já conhece. E então aquele número reduziu para 300 homens, Gideão e mais 300. E aqui no versículo 9 do capítulo 7 diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Contudo, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. E o mais engraçado que a gente pode perceber aqui que Gideão ele estava com muito medo, porque nos versículos adiante ele desce com o servo dele Pura, né, ao acampamento dos midianitas. Midianitas eram os inimigos de Israel, né, como mencionei, e ele ouviu dois homens conversando a respeito de um sonho que um deles tiveram e que de fato o Senhor tinha entregado os midianitas nas mãos de Israel. Então, depois daquele sonho que o midianita teve, e Gideão ouviu aquela conversa, então ele teve a plena certeza de que o Senhor estava com ele. E a reflexão é que Gideão ele já tinha convocado o povo, o Senhor já tinha reduzido o número do povo, porém, o Senhor sabia que Gideão ainda estava com medo, porque foi o Senhor quem falou, se você está com medo, desce ao acampamento dos midianitas, e depois disso você vai ter certeza. Então, o Senhor ele sabia que Gideão ainda estava com muito medo. E se nós continuarmos aqui todo o capítulo 7 e o 8, nós vamos ver que, de fato, o Senhor ele entregou aquele grande exército, tão numerosos como nuvens de gafanhoto, nas mãos de Gideão e dos 300. E a reflexão que fica é que Gideão ele também teve medo. O tempo todo Gideão teve medo. Mas ao contrário dos 22 mil que abandonaram a batalha, que voltaram para trás por medo, Gideão ele permaneceu ao lado do Senhor. Ele permaneceu no seu posto, ele não, apesar de estar com medo, ele não deixou o Senhor, ele não voltou para trás. Então nós vemos aqui que Gideão ele escolheu confiar no Senhor, mesmo não se sentindo bom o suficiente, mesmo não se sentindo capaz, mesmo não se sentindo um guerreiro, mesmo não se sentindo o maior do seu clã ou da sua família. E que esse exemplo, né, que essa história também seja exemplo para nós, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor e entender que é Ele que vai diante de nós, que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos dá a vitória. Mesmo que ao nosso lado não tenha pessoas suficiente, mesmo que a gente se sinta menor, inferior, mesmo que pessoas que juraram estar com você se arrependam e voltam para trás,
mesmo diante da pior situação, da pior fase da sua vida, escolha permanecer ao lado do Senhor, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Por mais que a circunstância, muitas vezes, à nossa volta, pareça que nós somos inferior, incapazes diante do obstáculo que é muito maior ou mais forte do que nós, saiba que é o Senhor quem peleja conosco, é o Senhor quem nos capacita. Então, se hoje você está passando por uma fase de medo, de desânimo, de se sentir incapaz, de achar que não é suficiente, permaneça ao lado do Senhor. Você não está sozinho, você tem o Senhor do seu lado. Eu tenho o Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós temos o Senhor e Ele é suficiente. Nós temos aquele que diz para nós: não temas, porque estou com você. E aquele também que diz: eu não te dei um espírito de covardia, mas de poder, de ousadia. Então, que nós possamos todos os dias permanecer nessas palavras e permanecer ao lado do Senhor, porque nós sabemos que, porque eu sei e nós sabemos que a vitória é certa. Então, que essa reflexão também faça sentido para você, igual fez para mim, que eu senti de compartilhar ela aqui, porque falou muito ao meu coração. E talvez você também esteja precisando ouvir, eu não sei sua situação, mas que ela sirva de exemplo, de reflexão para você. E por favor, leia, tá bom? Essa história ela tá no livro de Juízes, no capítulo 6 até o 8. Então, é uma história maravilhosa. Você provavelmente já ouviu falar, todo mundo conhece a história de Gideão, mas esse ensinamento ele é muito profundo. Tira um tempo para meditar nessa palavra e eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar ao seu coração também. Então é isso, e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, fica aqui nesse canal, se inscreva, deixa seu gostei. Eu não sou muito boa com esse negócio ainda, mas eu vou chegar lá. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.